Para você achar um emprego ou uma oportunidade rara, você precisa desenvolver e entregar habilidades que são raras. Esse é o princípio básico da economia. Se você quer um negócio raro, você precisa entregar um negócio raro em contrapartida. Coisas raras custam caro. E talvez uma das habilidades mais raras que um profissional possa desenvolver é o trabalho profundo. Mas antes de falar sobre o trabalho profundo, vamos voltar para a última aula, a aula Seja Notado, onde eu mostrei como você pode ser tão bom que fica impossível qualquer pessoa te ignorar. O que você pode fazer para você ser notado, para ninguém te ignorar. Se você não assistiu essa aula, corre lá, assiste, está muito boa. E a ideia básica é que o caminho para você trabalhar com o que você ama é sendo bom naquilo que você faz, independentemente do que seja. E daí o próximo passo é você desenvolver habilidades que são escassas, que outros profissionais não desenvolvem e outros profissionais não possuem, tá? Então, na aula passada a gente viu metodologias, viu o que você precisa saber para não ser ignorado, e hoje a gente vai ver qual é uma dessas habilidades raras, talvez a mais importante de todas, que é a habilidade do trabalho profundo, que é uma competência que ela tem se tornado gradativamente mais rara entre profissionais, ao passo que as empresas estão demandando cada vez mais. Então você pensa o seguinte, você tem uma empresa que está demandando muito dessa competência e você tem poucos profissionais oferecendo. Então tem uma empresa que quer muitos, você tem muitas empresas que querem profissionais assim, só que você tem poucos profissionais assim no mercado. E o que acontece? Oferta e demanda. Então quem tem esse tipo de habilidade acaba tendo um poder de barganha absurdo. Acaba podendo escolher o salário que quer, as oportunidades que quer, porque essas pessoas têm habilidades que outros profissionais não conseguem entregar para as empresas. Então, primeiro a gente vai ver o que é o trabalho profundo, depois como que você pode desenvolver e, por fim, como que você pode tirar vantagem dessa habilidade. Vamos lá. A teoria do trabalho profundo, ou Deep Work, ela foi desenvolvida pelo Cal Newport. Ele é um cientista computacional, cientista de computação do MIT, e eu falei sobre ele na aula passada, e ele desenvolveu essa teoria muito interessante, que ainda não tem tradução para o Brasil, mas ela com certeza vai chegar aqui com tudo, porque isso faz bastante sentido. E ele não só fala sobre isso, mas ele também traz embasamento científico por trás. E ele define o trabalho profundo como atividades profissionais realizadas em um estado de concentração livre de distrações que empurram as suas habilidades cognitivas para o limite. Então pensa sobre isso. Então, o trabalho profundo são atividades profissionais que elas são realizadas em um estado onde você tem uma concentração livre de distração. E essas atividades elas empurram as suas habilidades cognitivas para o limite. Tá? E esse tipo de esforço, ele não só cria valor, como ele desenvolve novas competências e, sobretudo, esses esforços são difíceis de serem replicados por outras pessoas. E a ideia aqui é simples. Para você produzir alguma coisa extraordinária, você precisa se destacar de todo o ruído que o mundo produz. Você precisa evitar se afogar na quantidade enorme de informação que são publicadas todos os dias, dia após dia. Você tem muita informação e você precisa saber conseguir se destacar desse mar de informação, e você só faz isso trabalhando profundamente. Então vamos deixar mais claro isso e falar a diferença entre trabalho raso e trabalho profundo. Sabe quando você passa o dia inteiro respondendo e-mail, assistindo reunião, preenchendo planilha, e no final do dia você acha que fez muita coisa, mas na verdade você acabou não fazendo? Você só respondeu e-mail, assistiu reunião, você fez um ou outro relatório que não tem muito valor. Esse é o trabalho raso. É aquele que ocupa nosso tempo, mas não gera valor. Beleza? Então tudo que está ocupando nosso tempo, que faz a gente achar que a gente é produtivo, mas não gera tanto valor assim, faz parte do trabalho raso. A maioria das pessoas trabalha nesse nível porque é mais simples. Então pensa numa piscina. Não é mais fácil ficar de pé na parte rasa do que ficar fazendo o esforço para se manter na parte que não dá pé. Sabe quando você está naquela parte funda da piscina que não dá pé, e você tem que ficar se debatendo na água para conseguir se manter na piscina? A maioria das pessoas prefere ficar na parte rasa porque é mais simples. O ser humano ele sempre vai ter a tendência de seguir pelo caminho da menor resistência, de menor esforço. Tá? Isso é um grande desafio porque na sociedade atual o que importa e o que é recompensado é o trabalho profundo, que é o trabalho que gera valor, que você fica altamente focado, e o trabalho que gera impacto para a organização. E essa palavra é muito importante, impacto,
Se você vir o último relatório da Endeavor sobre as maiores dificuldades para startups, para empresas, e a maioria dessas empresas vai falar que elas precisam gerar impacto, elas não conseguem gerar impacto. E, sobretudo, uma das causas é que não tem profissionais que tenham essa habilidade de trabalho profundo. Tá? Então, um profissional que é valorizado é aquele que sabe quando focar extensivamente no seu trabalho e deixar o WhatsApp ou o site de notícias de lado. É aquele que usa o tempo para aprender e se desenvolver e não para ficar derretido no sofá assistindo TV o tempo todo. Então, trabalho profundo é isso, é você se dedicar tanto ao seu trabalho que você vai se livrar de distrações e vai conseguir produzir coisas extraordinárias. E você começa a entender aí por que empresas querem isso. Porque profissionais que são capazes de apresentar o trabalho profundo, eles acabam produzindo muito mais, o dobro, o triplo, às vezes 4 vezes mais do que outros tipos de profissional. Então você pensa numa empresa que ela pode pagar um profissional apenas para produzir o que outros 3, 4 estão produzindo, é óbvio que todas as empresas vão querer. E é claro que falando assim parece que é um negócio de outro mundo, mas na verdade isso é uma habilidade que pode ser treinada, pode ser desenvolvida e a gente vai ver como. E eu vou dar aqui um exemplo interessante, que é o exemplo da J.K. Rowling, que é a autora do Harry Potter. E a J.K. Rowling, quando ela foi criar os livros do Harry Potter, ela se prendia, ela se trancava num quarto de hotel e ela só saía de lá com o livro concluído. Então ela ia para um lugar que não ia ter distração e não fazia nada que não fosse trabalhar nesse livro e descansar. E ela só saía, e isso ainda fazia com que ela criasse um senso de urgência, porque ela só ia sair daquele hotel quando ela estivesse com o livro concluído. Então isso que é o trabalho profundo. E o próprio Cal Newport, que é o autor da teoria, ele não só fala como ele prega essa teoria na vida dele. Então se você for procurar ele nas redes sociais, você não vai encontrar, porque ele não tem rede social. Porque ele está tão focado no trabalho dele que ele quer evitar distrações. Isso é muito interessante. E um ponto bacana sobre habilidades é que a maioria das pessoas acha que habilidade é um dom. Seja ela inteligência emocional, criatividade, qualquer que seja a habilidade, quem não tem essa habilidade acha que as outras pessoas que têm, elas tiveram um dom. Então, frequentemente, a gente vê alguém performando em alto nível, seja nos esportes, na música, no negócio, ou qualquer área que seja, e a gente acha que essas pessoas nasceram com dom, mas isso é falso. Todos nós temos dom para performar em alto nível. E esse dom é a adaptabilidade. Todos nós podemos nos adaptar para chegarmos no trabalho profundo ou qualquer outra habilidade que você queira desenvolver. Talento inato não existe. Óbvio que você pode ter alguns casos raros, algumas exceções de gente que nasce melhor que os outros, mas se você não praticar, você nunca vai ser o melhor nisso. Não tem jeito. Mesmo que você tenha um talento inato raro, você vai ser pior que outra pessoa que praticou isso mais que você. Tá? E como que você vê os benefícios desse dom? Você pratica, e é o que a gente falou na aula sobre Seja Notado, que é a prática deliberada. Você precisa praticar. Tá? E é interessante distinguir entre prática deliberada e a prática ingênua. Muita gente acha que basta praticar por muito tempo para ficar bom. Então, por exemplo, dirigir. Pensa, se bastasse praticar por muito tempo para ficar bom, não teria gente que dirigia mal. Então tem gente que dirige. Minha mãe, por exemplo, ela dirige há 30 anos ou mais, com certeza mais que 30 anos, e ela não é boa em direção, porque ela não faz a prática proposital. O que funciona é essa prática proposital, a prática deliberada. Tá? Então, não adianta você praticar alguma coisa se você está constantemente fazendo isso da forma errada. E quais que são as chaves para a prática deliberada? É você ter um objetivo, porque você não tem como traçar um caminho se você não sabe onde quer chegar. Você tem que ter um foco. Você precisa estar intensivamente focado naquilo que você está fazendo. É importante você ter um feedback, e esse feedback pode ser interno seu, você mesmo ver o que você está errado e melhorar, e você ver o que está dando certo e continuar fazendo. Ou você pode pedir um feedback para outras pessoas que estejam te ajudando nisso. Tá? E cuidado com o custo de oportunidade. Nem sempre o que traz mais resultados é o melhor a se fazer. Tá? Então, não adianta você estar fazendo alguma coisa que está trazendo algum tipo de resultado e achar que isso é a melhor coisa a se fazer. Então, pensa um exemplo para ficar mais claro. A poupança. Se você investe numa poupança que paga 0,1% ao mês, ela está te gerando resultado.
Mas existem outros investimentos que pagam mais. Existem investimentos que pagam 0,5%, 1% ao mês. Então, para que você vai investir em alguma coisa que gera 0,1% ao mês, se existem coisas que geram, investimentos que geram mais resultado? Então, nem sempre aquilo que traz resultado é o melhor a se fazer. Lembre-se sempre disso. E a outra coisa para você desenvolver a prática deliberada é você sair da zona de conforto, que a gente já falou na aula, seja notado. Se você não sair da zona de conforto, você nunca vai conseguir essa adaptabilidade que você precisa para desenvolver o trabalho profundo. Outro ponto interessante é a representação mental. Isso eu acho muito interessante aqui. Porque depois que você pratica tanto, você passa a se tornar um período no assunto. Tá? Quem pratica muito, quem entende desse assunto, passa a se tornar um perito. Você passa a entender mais do que as pessoas que fazem isso de forma amadora. Então você pega, por exemplo, um jogador de xadrez. Se você mostrar um tabuleiro para um jogador profissional de xadrez e com as peças em determinada ordem, ele vai ser capaz de decorar esse tabuleiro. Não porque ele tem uma boa memória, mas porque ele já viu aquela posição de jogada tantas vezes ao longo da vida dele, dos jogos que ele já jogou, que ele cria uma representação mental. Isso que é representação mental. Tá? É você ter uma prática tão forte que você vai se lembrar daquilo, mesmo que você não precise usar esforço cognitivo para isso. Porque isso fica na sua mente, porque você já conhece. E a partir do momento que você passa a conhecer, você não precisa lembrar. Tá? E é por isso que eu estou sempre voltando nas minhas aulas, sempre eu volto a casos anteriores, relembro exemplos, porque você passa a ter uma representação mental daquilo que aconteceu e isso fica gravado na sua memória. E vamos falar agora sobre mielina. Você provavelmente nunca ouviu falar dessa palavra, mielina, mas se você jogar no Google vai ver que mielina é uma substância lipídica que envolve nossos neurônios. E por que eu estou falando sobre essa substância aqui? Porque você precisa malhar para desenvolver mielina. A mielina é uma substância que envolve nossos neurônios. Então, para a gente gerar sinapses neurais, para a gente aumentar nossas capacidades cognitivas, a gente precisa desenvolver mielina. E para desenvolver a mielina, funciona como se fosse desenvolver músculo. Sabe quando você vai na academia para malhar os músculos, para ficar mais forte? Se você quiser trabalhar em alto nível, você precisa malhar as suas mielinas, para os impulsos elétricos fluírem com mais consistentemente. Tá? Então, até atletas, eles precisam do cérebro para performar. Mesmo que seja um piloto de Fórmula 1, mesmo que seja um tenista, um jogador de basquete, não é força bruta. Então, tênis tem muita estratégia. Eu jogava tênis, eu sei que tem muita estratégia. Qualquer esporte tem, basquete. Até para correr você tem que ter estratégia. Você precisa ser inteligente para desenvolver essas estratégias, para pensar rápido. Então, em esporte você tem decisões de alguns milésimos de segundo e você precisa desenvolver a mielina para tomar esse tipo de decisão. Tá? E como que você treina a mielina? Com foco, dedicação e prática. Imagina um jogador de futebol, e eu estou usando aqui muito exemplo esportivo, mas aqui fica mais fácil entender. Você tem um jogador de futebol que está treinando o pênalti. Para ele ser o melhor, ele não vai chegar entre um pênalti e outro e comer um biscoito, ou ver mensagem do WhatsApp, ver notificação, responder Facebook. Não, ele sabe o que é importante. Ele sabe o que gera valor na profissão dele, e o que gera valor na profissão dele é bater pênalti para treinar para fazer o gol. Tá? E ele vai se isolar ali, vai treinar 100, 200 pênaltis por dia para poder chegar nesse nível. E agora vamos falar sobre resíduos de atenção. E resíduos de atenção é um negócio interessante. Quem assistiu o meu curso Criatividade para Inovação, viu a aula que eu falei sobre flexibilidade cognitiva. E o que é flexibilidade cognitiva? Muita gente conhece o multitasking, mas não conhece a flexibilidade cognitiva. O multitasking é você ser capaz de fazer várias atividades ao mesmo tempo, simultaneamente. E muitas pessoas acreditavam, um erro comum e antigo era as pessoas acreditarem que multitasking era bom, que era interessante você conseguir fazer várias atividades ao mesmo tempo. Mas hoje a gente sabe que multitasking já não gera, nunca gerou produtividade. Multitasking não é uma
uma maneira de você ser mais produtivo. Pelo contrário, quando você faz várias coisas ao mesmo tempo, você acaba fazendo tudo ruim. A flexibilidade cognitiva é um negócio diferente. A flexibilidade cognitiva é você ser capaz de sair de uma atividade e ir para outra atividade sem estar distraído com essa primeira atividade. Então é você ser capaz de migrar de atividade sem ter perda, sem ter esses resíduos de atenção. Mas o que é o resíduo de atenção? Imagina um dia seu de trabalho, você tem reunião 8 da manhã, tem outra reunião às 9, tem uma entrega de relatório para as 11, aí você tem almoço, aí você chega no almoço, você começa a entrar nas redes sociais e outra reunião. Vários estudos mostram que quando você divide sua atenção entre essas diversas atividades, você fica com um resíduo de atenção de uma atividade anterior para outra. Se você dividir a sua atenção assim, você vai ter uma performance pior do que alguém que realiza as suas tarefas especificamente bem ao longo de um período de tempo ao longo do dia. Então, em vez de você fazer várias coisas, sair de uma atividade para outra, você acaba pensando, isso não tem jeito. Você provavelmente já sentiu isso, sair de um lugar e ir para outro lugar e ficar pensando naquele lugar que você estava antes, tendo ideia para aquele lugar, quando você está, na verdade, em outra reunião ou em outra atividade. Tá? Uma das formas que você pode usar e que eu uso para resolver isso é a criação de blocos de tempo. E eu vou mostrar aqui uma coisa que eu mostro para muito poucas pessoas, eu estou mostrando aqui para vocês, que são os meus blocos de tempo. Tá? Como vocês podem ver aqui, eu divido o meu dia entre períodos de tempo em que eu dedico foco total para a atividade fim, ou seja, para as atividades que me trazem receita diretamente. Eu dedico um foco de tempo para atividades sociais, então encontrar com pessoas, fazer networking ou qualquer coisa que seja relacionada a social. Eu tenho meu período de tempo para exercício físico e eu tenho meu período de tempo para atividades administrativas, que são atividades que me trazem receita também, mas a receita é indireta, não é receita direta. Então, é assim que eu seleciono, assim que eu divido o meu dia, é feito nessas atividades. Em cada período, eu só me dedico exclusivamente àquilo. Tá? Então, essa parte social, por exemplo, é quando eu mexo nas minhas redes sociais. Você precisa dividir o seu tempo. Você precisa, para ter o foco, trabalho profundo, você precisa ter períodos em que você vai se dedicar exclusivamente para uma atividade. Beleza? Ainda sobre esse ponto, eu cito um estudo do Hoffman e Baumeister, de 2012, que ele mostra que 50% das pessoas conseguem resistir a notificações, a distrações. E é bem interessante isso. Imagina você, hoje o mundo é cheio de distração, você está recebendo o tempo todo notificação no celular, de WhatsApp, Facebook, LinkedIn, que quer que seja rede social, você ainda tem SMS, tem banco te ligando, tem pessoas da sua família te ligando, o dia inteiro você tem distração, e esse estudo mostra que apenas 50% das pessoas conseguem resistir às distrações. E como que você pode passar a resistir à distração? É você marcar períodos de distração. Se você vir aqui nos meus time blocks, os meus períodos de distração são na parte social, que é quando eu mexo nas redes sociais, eu converso com outras pessoas, e na parte de descanso ou de academia, exercício físico. Mesmo na academia, eu me dedico ao meu exercício, porque exercício faz bem para a minha saúde, faz bem para o meu corpo. Então eu me dedico, mas eu me permito, às vezes, me dar um pouco de distração. Então você tem que ter seus períodos de distração ao longo do dia, que são os períodos que você vai fazer as coisas triviais, mas nos períodos de foco, nos períodos que você vai produzir coisas que de fato vão te trazer receita, você precisa se dedicar exclusivamente. Tá? E outra coisa para você desenvolver o trabalho profundo são as rotinas. Então, para mim, uma especialista, você tem o livro O Poder do Hábito, então provavelmente muitos de vocês já leram, se não leram devem ler, é excelente, mas tem uma pessoa que eu gosto muito que fala sobre rotinas, que é a coreógrafa Tyler Thorpe, e ela fala sobre a vida dela, sobre ela, uma das maiores coreógrafas do mundo, e ela mostra que
como desenvolver rotinas e mostra que você precisa criar rotinas para chegar nesse trabalho profundo. Então, ela fala, por exemplo, que toda manhã ela vai para o trabalho, no táxi, e dentro do táxi ela criou a rotina de estar lá com o notebook dela trabalhando. Então ela tem essa rotina. Você tem, por exemplo, o Scott Adams, que é o cartunista do Dilbert, e ele diz, por exemplo, se você perguntar para ele onde que ele vai estar no dia 5 de outubro de 2021, às 8h30 da manhã, ele vai estar trabalhando nas charges dele. Porque é isso que ele faz toda manhã, ele tem essa rotina. Então isso que ele é a rotina, tá? E eu lembro aqui que não adianta você falar, pô, que legal isso, e depois não executar as coisas. Você precisa executar, ter rotinas é muito importante. Michael Phelps, por exemplo, é outra pessoa que só cresceu, só chegou onde ele chegou por causa das rotinas. Eu falo sobre Michael Phelps no meu curso Iniciativa e Acabativa, que eu vou falar sobre isso mais pra frente, mas Michael Phelps é um ótimo exemplo sobre rotina, assim como Scott Adams também, que por sinal ele tem um livro que vale muito a pena ser lido. Tá. Ainda sobre rotina, uma coisa muito importante de você adotar na sua vida é o pôr do sol digital. Então, pôr do sol digital é quando chega um horário do dia, e aqui, se vocês voltarem para o meu time block, vocês vão ver que 5 horas da tarde é o meu pôr do sol digital. É quando eu paro de trabalhar nos meus trabalhos, nos meus negócios, e eu tiro tudo da minha mente. Eu não tenho mais ideia de negócio, e mesmo que eu tenha, eu não desenvolvo isso. Não anoto, não corro atrás, não falo com as pessoas, e eu me desligo completamente. Você precisa ter esse horário do dia para você se desligar completamente e repor as energias. Ainda uma outra sugestão para você desenvolver o trabalho profundo, e talvez seja a minha sugestão mais importante, é você achar o seu número 1. Tá? A sua vida é sua obra-prima. O que você realmente quer fazer? Qual é aquele seu objetivo na vida que te motiva? Qual é a meta que você consegue atingir em 6 meses, em um ano, que realmente te motiva, te excita e que pode ser atingível? Qual que é o teu objetivo número 1? Qual que é a sua regra número 1? Tá? Você precisa achar isso e eliminar todas as suas distrações para você ter um propósito de vida, para você começar a executar os seus trabalhos e para você desenvolver o trabalho profundo. Então, se você não tiver rotina, não tiver objetivo, não tiver foco, esquece. E eu vou falar mais sobre o seu número 1 no meu curso Iniciativa e Acabativa. Mas antes eu quero pedir um favor. Se vocês gostaram dessa aula, eu peço que vocês vão lá no Instagram ou no LinkedIn, @DanielScottAMP, deixem um feedback. Se vocês puderem novamente tirar foto dessa aula, publicar no Stories no Instagram, ia ser muito gratificante para mim, eu gostar bastante, ia mostrar que vocês realmente gostaram dessa aula. Mas se puderem deixar um feedback ou deixar um comentário aqui embaixo também, vai ser ótimo para mim. E agora eu vou falar um pouco sobre o curso Iniciativa e Acabativa. É o meu curso de produtividade, que eu mostro como você pode começar a iniciar seus projetos e finalmente executar esses projetos. Então mostra uma série de princípios, técnicas, metodologias e dicas para você se tornar um indivíduo que tem ideias e consegue executar essas ideias. Tá? Então, provavelmente você está vendo essa aula, se você tem dificuldade para ser mais produtivo, para iniciar projetos, para concluir projetos, seja eles parar de fumar, emagrecer, tirar uma ideia de negócio do papel e abrir um negócio próprio, seja qual for o seu projeto, esse curso pode te ajudar. Beleza, pessoal? Então, fico à disposição para tirar dúvidas. Se vocês quiserem trocar ideia comigo nas redes sociais, só me procurar, vamos conversar. Se vocês gostaram desse curso, peço que deixem um feedback, é muito importante para mim. A gente se vê na próxima aula e, como sempre, muito obrigado pela sua presença.